Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e hoje, entrando em plenitude, eu, você, Joana de Ângeles, e com o nosso convidado querido e especial, Luiz Mário Duarte. Ele é médico, psiquiatra, neurologista e dá curso no Seja Barra. Mas, no decorrer desse ano, estamos agora abrindo as inscrições para o curso dos Evangelhos Originais. Você tem noção do que é isso? Pois é, o Luiz Mário vai dar esse curso esse ano na casa. Luiz Mário, diz pra gente como é esse estudo dos Evangelhos Originais. Primeiro eu queria parabenizar a casa, ou seja, pela iniciativa. Eu entendo que o Seja esteja alinhado com a espiritualidade e com as forças espirituais que movimentam o espiritismo para um aprofundamento das questões espirituais e cristãs que marcam tanto o espiritismo, né? Nós vemos isso pela iniciativa da FEB de traduzir os 27 livros do cânon cristão, um esforço maravilhoso. A gente deve homenagear a figura do Dr. Haroldo Dutra, né, pelo seu conhecimento, sua erudição, pela sua competência, pela sua realização, né, nessa tarefa. Eu acredito que o Espiritismo esteja exatamente nesse momento, né, de trazer toda a conquista científica, filosófica e religiosa, né, para o entendimento profundo do cristianismo. E nesse sentido é que o Seja está alinhado a essa concepção, essa ideia, esse movimento de atualizar os evangelhos, atualizar o cristianismo para a comunidade de espíritas cristãos. É isso aí, é um trabalho muito gostoso, muito bacana, e é um trabalho que você vai desenvolver agora, iniciando fevereiro, né? Começa no dia 17, depois do carnaval, 19, exato. Isso, de fevereiro. E fala um pouco sobre esse curso para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores. Serão encontros semanais, aos sábados, antes do estudo. Qual é a ideia? É reproduzir um estudo, uma abordagem dos evangelhos que os cristãos da antiguidade tinham. Né? As comunidades cristãs se reuniam, né, no cristianismo original e primitivo, e elas liam as cartas de Paulo, elas liam, depois que os evangelhos foram escritos, elas liam os evangelhos. Nós temos uma referência no livro Paulo e Estevão, de que Pedro apresenta a Estevão anotações de Mateus. E isso já, você veja, Emmanuel, ele, na psicografia do Chico, ele relata que não é o evangelho de Mateus, são anotações de Mateus. E nós sabemos que antes dos evangelhos serem escritos, havia uma fonte chamada fonte Q, né, ou Kelly em alemão, e existiam muitos documentos já circulando entre os cristãos, e um proto-evangelho de Marcos. Então, os cristãos, eles meditavam, eles tinham uma atitude de oração contínua, incessante. Jesus meditava, Jesus, né? Sim. Constantemente. Então, o curso vai ser formatado assim: é um momento de silêncio, de meditação cristã, como os cristãos meditavam. É uma tradição do cristianismo, não uma tradição da Índia, ou do yoga, ou do Vedanta, ou do budismo. É uma forma bastante peculiar em que os cristãos se dedicavam à oração incessante, inspirados no Evangelho, nos ensinamentos de Jesus, né, que foi conhecida através dos séculos como a oração do coração. Essa prática permaneceu viva no cristianismo oriental, né, na tradição grega e ortodoxa, e ela se esmaeceu um tanto na tradição latina. Mas nós encontramos ainda essa tradição no terço,
nas orações do dia, das horas e tal. Mas a recomendação de Jesus é de uma oração incessante. O objetivo, antes do estudo, é fazer no silêncio, aquietar a mente, né, se conectar ao Senhor, para podermos estudar os evangelhos. Então, na segunda parte, nós abordaremos a formação, primeiro, do cânon, como os 27 livros do cristianismo, eles foram aceitos pelas comunidades cristãs ao longo dos primeiros séculos, até que se formou uma ideia de que aqueles textos, aquela literatura, seria a literatura inspirada e sagrada que orientaria todas as comunidades cristãs em qualquer lugar do mundo, seguindo a recomendação de Jesus que eles deveriam anunciar o Evangelho até os confins do mundo, né? Sim. Então, nós vamos ler os 4 Evangelhos, nós vamos estudar as cartas de Paulo, as 14 cartas de Paulo, as cartas apostólicas e o Apocalipse, né, formando e Atos dos Apóstolos, que em verdade é uma continuação do Evangelho de Lucas, né? Vamos ver a ordem em que esses documentos cronologicamente foram escritos. O primeiro documento cristão, em verdade, não é o Evangelho de Mateus, é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? Então, a gente vai apresentar essa formação da literatura cristã e depois vamos estudar, dentro do contexto da época, os fundamentos dessa percepção dos cristãos, né, de uma formação de uma comunidade, né, onde eles vivem os ensinamentos de Jesus. O primeiro evangelho, qual foi? O primeiro evangelho escrito foi o de Marcos. Isso é algo absolutamente fixado, não há como hoje polemizar sobre isso, né? Não há dúvida nenhuma. Por que nós sabemos isso? Porque o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas, eles bebem do Evangelho de Marcos. Então, muitas passagens, percebe-se claramente que o que Marcos escreveu, e ele escreveu para uma comunidade romana, né? Mateus, que escreve para uma outra comunidade, Lucas para uma outra, eles se aproveitam, né, do Evangelho de Marcos, que é um evangelho relativamente curto, de 16 capítulos, né, e tem todos os elementos, né, muitos elementos de Marcos em Mateus e em Lucas, que são os mesmos. Entendeu? Então a gente sabe que veio de Marcos. Vem um conta de um jeito, vem outro conta a mesma história, né? De formas diferentes. Isso às vezes gera muita confusão e as pessoas pensam que eles se contradizem. Não existe nada disso. Eles eram homens realizados, profundamente espirituais, né, que conheciam o sagrado, e eles escreviam de forma inspirada, né, e eles escreviam para atender algumas necessidades da comunidade que eles auxiliavam no desenvolvimento dos valores do Espírito. Então, Mateus escreve para judeus, Lucas escreve para gregos e Marcos escreve para os romanos. E Mateus e Lucas, eles usam o Evangelho como base, o Evangelho deles de base é o de Marcos. Só que eles têm elementos próprios. Tanto há que há passagem em Lucas que não há... Eles são independentes. Há passagem em Lucas que não encontramos em Mateus e vice-versa, tá? Então, e as passagens comuns são de Marcos e de uma outra fonte, que é essa fonte, né, que nunca se descobriu, que não está em Marcos, não é originária de Mateus, não é originária de Lucas, porque existem nos dois, mas é de uma outra fonte. Daí o nome Kelly, essa fonte que eles chamam de Q, o Evangelho Q, que é alguma anotação que já existia, que circulava entre as igrejas, entre as comunidades e acabou compondo, se perdeu esse documento e compôs também os evangelhos de Lucas e de Mateus.
Todos eles têm a mesma quantidade de capítulos? Não. Nós temos 26 capítulos em Marcos. Desculpe, 16 capítulos em Marcos. Temos 28 capítulos em Mateus. Temos 23 capítulos em Lucas. Tem uma bem... Se você parar e pensar, se você ler um capítulo por dia dos evangelhos, em 16 dias você lê Marcos, em 28 dias você lê Mateus, em 23 dias você lê Lucas, em 21 dias você lê João. Sim. O mais próximo de Jesus? Uau, os 4. Os 4 são, porque cada evangelho tem uma peculiaridade, uma especificidade. O evangelho é um gênero literário, é uma boa notícia. E o objetivo do evangelho, muitas pessoas se enganam, não é legitimar ou dar um sentido histórico às coisas. O objetivo dos evangelhos é nutrir espiritualmente as pessoas, é dar um roteiro de autoconhecimento para essas pessoas. Nós poderíamos até afirmar que os evangelhos, eles são um meio de conhecimento. Eles não são uma literatura. Você pode fazer uma abordagem literária deles, obviamente. Sim. Mas eles são muito mais do que isso. Eles são um roteiro e um meio de conhecimento de si mesmo, do ser que nós somos, de como podemos entrar em contato com a essência, com a divindade, e nos realizarmos e encontrarmos a felicidade, que é o reino dos céus, o reino de Deus. Um meio, de repente, de se buscar a iluminação. É um meio de conhecimento, é um meio para a iluminação, é um meio para o reino de Deus. Exatamente. A gente sabe que muitos tinham, como hoje, né? Cada um tem a sua personalidade. Quando a gente lê sobre eles e assiste, inclusive, alguns filmes, a gente vê que é mais zangado, é mais, né? São fala. Filmes, né? Mas tem uma personalidade, cada um tem uma personalidade. Claro, tem aquele que estava sempre o mais questionador, né? Tem umas passagens, inclusive, que a gente lê nos livros de Amélia Rodrigues, ela contando, né? Acho que é João, se eu não me engano, que começa a questionar, como na passagem da mulher adúltera, né? Começa, mas Senhor, então o Senhor está perdoando ela, então o Senhor está dizendo que tá certo cometer o erro? Ele fala, não, exatamente, ele vem ali mostrando e explicando. Então, cada um tem uma personalidade, e eles expressam essas personalidades dentro desse evangelho. Amélia Rodrigues, descrevendo, Humberto de Campos também narra essa passagem num dos livros dele, A Boa Nova, que é um livro fantástico. Então nós temos eu acho muito interessante quando a gente pensa na Amélia Rodrigues escrevendo, ou no Humberto de Campos, ou no Emmanuel, a gente percebe exatamente como os evangelhos foram feitos. São almas gloriosas, né? Os apóstolos escrevendo, e essas almas também, como a Amélia, o Humberto, o Emmanuel, eles falam do seu próprio sentido, daquilo que eles enxergam naquilo. Né? Existem muitas leituras e maneiras diferentes de ver, né, os mesmos fatos. Então a Amélia destaca exatamente na interpelação do apóstolo, que ainda não era um homem realizado espiritualmente, ele estava despertando para isso, não é exatamente um choque cultural. As pessoas não têm ideia do que para um judeu significava uma mulher, né, trair o seu marido. O adultério feminino era punido com a morte. Então, para a mentalidade masculina de um judeu, o perdão de Jesus àquela mulher adúltera é algo inconcebível, porque contraria a lei mosaica. Tanto é que
os doutores da lei, as pessoas que queriam armar, fazer uma armadilha para Jesus, exatamente, né, colocam essa situação. Não é? A lei mosaica manda apedrejá-la. E o que tu dizes? Não é? Sim. Você confirma a sua doutrina de amor ou você contraria a lei de Moisés? Quer dizer, Jesus ficaria numa situação difícil de qualquer maneira. A genialidade do Senhor está exatamente em devolver a questão às pessoas, né? Quem estiver sem erros, atira a primeira pedra. E com isso ele absolve, ele mostra que ele é um ser, né, que o que ele ensina para o homem, a mentalidade de Deus para a humanidade, é de um coração misericordioso, de perdão, né, de renovação, de reabilitação e não de punição, como a antiga lei previa. Bom, da mesma maneira como a Amélia tem a sua personalidade, escreve de uma forma bela, poética, né, Humberto escreve do seu jeito. E Mateus escreve de uma maneira e Marcos de outra. Na antiguidade, Marcos é representado como um leão. Olha que interessante. Então, em muitos evangelhos antigos, né, a gente sabe que aquele evangelho é identificado como de Marcos porque tem um leão na capa, entendeu? Lucas era um touro, o João é uma águia e Mateus é um homem. Né? Olha só. Porque Mateus ele mostra para os judeus que Jesus é o Messias que eles esperavam. Né? É Deus aparecendo, né, para eles na forma do Messias, né, do Salvador. Sim. Né? Então é um evangelho muito humano, em verdade, que mostra como a divindade ela pode ser reconhecida na própria humanidade. Né? Então, Pilatos apresenta Jesus como eis o homem, né? Et homo, né? Lucas, o evangelho de Lucas é o evangelho da misericórdia. Se você se equivocou, se você errou, leia o evangelho de Lucas, porque é um evangelho pleno de amor, de possibilidades de perdão e de renovação e da presença de Deus. A parábola do bom samaritano, do filho pródigo, né? Nós vamos encontrar ali. O evangelho de Marcos é um evangelho de instrução. Né? O evangelho de João é um evangelho condoreiro. Né? Por isso que ele é ligado a uma águia. Né? É o evangelho vertical, é um evangelho místico, é um evangelho muito espiritual. Né, para as pessoas que... Então, dependendo da comunidade, dependendo da sua própria eleição de coração, da sua personalidade, algumas pessoas vão gostar mais de um evangelho do que de outro evangelho, mas o importante, Iraci, eu acho que é as pessoas lerem o evangelho, né, para descobrirem o seu próprio gosto. Né? E buscarem ali a história de Jesus, como é que foi aquilo? Né? Porque a história dele não é a passagem dele, mas e sim a história que ele traz através das parábolas, a conscientização de um povo que até hoje você lê, você encontra uma visão diferente de antes. Você vê que tem muita coisa entre uma linha e outra que não se via. E eu acho que cada dia que o mundo vai evoluindo, você vai vendo que ele falava para uma eternidade. Ele não falava para aquele momento nem para o dia de amanhã só, mas era uma extensão. A mensagem de Jesus é uma mensagem para a humanidade. É uma mensagem para todos os povos, de todas as culturas. E nesse instante a gente pode pensar o Evangelho como um meio de conhecimento e não como um construto, né, de uma cultura, né, que invade outra cultura e descaracteriza o pensamento do outro e se apropria de alguma coisa do outro ou se imiscui no pensamento cultural de outra pessoa. Porque a mensagem de Jesus é uma mensagem para a eternidade, porque o convite dele é para a eternidade. Então, é um discurso que pode ser dito em qualquer cultura, em qualquer tempo. Ele terá a mesma validade.
Isto é a mensagem essencial que nós descobrimos nos evangelhos. Por isso podemos afirmar que o evangelho é um meio de conhecimento daquilo que todos nós somos, né? Da natureza, né, do ser, né? Nós somos a luz do mundo, o sal da terra. O evangelho nos aponta para essa identidade. Por outro lado, Jesus é um judeu, né? Jesus nasceu naquele lugar, foi criado no norte, na Galileia, protegido, em contato com outros povos, com os gregos, com os romanos, com os persas, babilônios, porque ali era um centro de rotas comerciais muito grandes, né? Jesus teve profissão, Jesus foi um homem no mundo, ele também foi um ser na história, um indivíduo na história. Sua humanidade transcorreu no mundo, e a sua mensagem nasce de uma mentalidade semita, mas vai muito mais além disso. Tanto é que ele aprendestes com os antigos, porém eu vos digo. Jesus está trazendo uma nova forma de ver, onde as pessoas podem se abrir para um Deus que ama, para um Deus que está sempre presente, um Deus que protege, um Deus que cuida, um Deus que zela, um Deus que salva. E qualquer momento que você lê aquilo, você vê que é atual, é sempre atual, porque a essência do que ele está trazendo ali é o que a gente tem que respirar, tem que se alimentar daquilo que é para ser o atual no seu cotidiano. Então dali você vê, ele é o maior psicólogo que já existiu, porque ele vinha trazendo dentro dos seus ensinamentos a conduta, né? O conhecimento, o autoconhecimento. Ele nunca falava para você ir buscar fora, mas ele falava para você buscar dentro. Psicólogo no sentido de que Jesus compreendia perfeitamente a mente humana, era assim. Sim. Mas é muito mais do que isso, porque o evangelho é anunciado com uma expressão. Eles diziam assim, metanus, né? Alguns falam metanaus, né? Vá para além da mente, vá para além da mente. Existe uma psicologia transcendental, uma psicologia mística, daqueles homens que conhecem profundamente o sagrado e a essência do que é a felicidade e o amor. E isso, apesar de ser traduzido na mente humana, ela não é uma construção da mente humana. Sim. Ela é uma expressão da nossa própria natureza. Então, os evangelhos, eles têm essa propriedade de nos oferecer uma visão profunda daquilo que é verdadeiro em nós, que é essencial em nós, né? Obviamente que isso passa pelo nosso entendimento de mundo, a nossa psicologia, e precisamos superar algumas questões, né, humanas para nos banharmos na luz divina, para vivermos o entendimento de Deus no mundo. E só existe uma maneira de você fazer isso, é você conhecer profundamente a literatura, né? Claro, né? Porque o evangelho ele não é aprendido. Algumas pessoas falam, mas eu posso ler em grego os evangelhos, ou em latim, ou em português, seja como for. Mas o fato de eu decorar cada versículo de cada capítulo dos 27 livros não me torna um cristão. Não me faz mais feliz. Se eu não entender o que significa a mensagem do Evangelho, se aquela mensagem não brotar de mim, não é? Jesus deixa isso muito claro quando ele teve contato com a samaritana, não é? Que ele faria se ela bebesse da água dele, do conhecimento dele, das palavras dele, não é? Ela descobriria uma fonte de água viva em si mesma, não é? Ele é a água viva, mas ela também é, porque essa fonte brota dela, mostrando que é uma experiência do espírito, né? da sua própria natureza, e que não é construído, muito pelo contrário. Avançar espiritualmente é um desfazer-se de preconceitos, inclusive espirituais, acerca do que é a realidade. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Uma delícia esse bate-papo aqui com o Luiz Mário.
Luiz Mário, nós agradecemos. Deixe uma Obrigado, mensagem para o nosso público, os nossos companheiros de caminhada da plenitude. A comunidade espírita. A todos os espíritas cristãos. Nós somos cristãos. Devemos beber da fonte original do cristianismo, daqueles cristãos que sacrificaram suas vidas no seu tempo, para que hoje nós estivéssemos falando de Jesus e buscando os mesmos ensinamentos deles. Então, um convite a todos vocês: mergulhem nas páginas do Evangelho. Os Espíritos fazem um esforço tremendo de interpretar, de trazer os fragmentos, as ideias, as passagens, e todas são referenciadas nos Evangelhos. Se nós conhecermos os 27 livros que compõem todo o entendimento do cristianismo no mundo, quando nós lermos as obras espíritas, nós vamos ter um conhecimento muito mais profundo e rápido e um entendimento diferente daquilo que os Espíritos estão querendo nos dizer. Fica aqui o convite para todos. Obrigada, Luiz Mário. E nós deixamos aqui o nosso beijinho cor-de-rosa a todos vocês. Uma semana de muita luz, e não esqueça, entre no nosso site sejabarra.org e lá você acessa o canal 14 da FEB. Um beijinho cor-de-rosa.